o desconhecido sempre cativou a humanidade. Um desses enigmas é o mistério dos homens de preto. Essas figuras, frequentemente vestidas com ternos escuros, são ligadas a avistamentos de OVNIs e encontros paranormais há décadas. Sua existência desafia nossa percepção da realidade. Histórias de estranhos encontros com indivíduos incomuns começaram a surgir em meados do século XX, se fundindo na lenda dos homens de preto. Seriam eles agentes do governo silenciando testemunhas ou algo muito mais estranho? As respostas permanecem indefinidas. Escondidos em um labirinto de especulação e intriga, os homens de preto continuam a assombrar nosso imaginário coletivo. A década de 1950 marcou um ponto de virada na história humana, com avanços tecnológicos e uma crescente corrida espacial. Relatos de OVNIs começaram a capturar a imaginação do público, assim como os encontros com os homens de preto. Testemunhas os descreveram como vestidos com ternos pretos idênticos, com pele pálida e lisa, e trejeitos robóticos. Eles questionavam testemunhas implacavelmente sobre avistamentos de OVNIs, muitas vezes confiscando evidências. O propósito parecia claro: silenciar aqueles que haviam testemunhado algo que não deveriam ter visto. Há uma consistência arrepiante nas descrições dos encontros com os homens de preto. Esses relatos, que se estendem por décadas, compartilham detalhes perturbadoramente semelhantes. Testemunhas frequentemente os descrevem como fisicamente fora de sincronia com o ambiente, movendo-se rigidamente e silenciosamente. É como se estivessem imitando o comportamento humano, mas falhando em capturar a naturalidade. Suas feições são inexpressivas, com olhos vazios que parecem não ter calor. Esses olhos, muitas vezes descritos como penetrantes, parecem olhar através das pessoas, como se estivessem analisando algo além do físico. Essa falta de resposta emocional cria uma sensação de desconforto e estranheza. A presença deles parece drenar a energia do ambiente, deixando uma sensação de vazio. Testemunhas frequentemente descrevem sentir uma profunda sensação de mal-estar em sua presença, uma sensação de que algo está terrivelmente errado. Um medo primal que transcende a explicação racional. Esse medo é instintivo, como se o corpo soubesse que está em perigo antes mesmo da mente compreender. Esta combinação de características físicas e comportamento perturbador levou alguns a especular que os homens de preto podem não ser humanos. Suas ações e aparências são tão fora do comum que desafiam a lógica. Seriam eles visitantes extraterrestres disfarçados de humanos ou androides avançados enviados para nos observar? A ideia de que eles poderiam ser de outro mundo ou criação de uma tecnologia avançada é fascinante. As possibilidades são tão intrigantes quanto perturbadoras. Cada encontro adiciona uma camada de mistério, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. O curioso caso de Albert Bender, silenciado pelas sombras. Albert K. Bender, um proeminente pesquisador de OVNIs na década de 1950, afirmou ter descoberto uma verdade chocante sobre OVNIs. Ele era conhecido por sua dedicação incansável e por sua busca pela verdade, não importando os riscos envolvidos. Em 1953, Bender dissolveu abruptamente seu International Flying Saucer Bureau e cessou todas as publicações. Isso deixou a comunidade de entusiastas de OVNIs perplexa e cheia de perguntas. Quase uma década depois, Bender quebrou o silêncio, oferecendo um relato arrepiante de seu encontro com os homens de preto. Ele descreveu o medo paralisante que sentiu e como isso mudou sua vida para sempre. Ele os descreveu como idênticos na aparência, com pele pálida e uma estranha falta de expressões faciais. Esses homens misteriosos pareciam emanar uma aura de ameaça e controle. Eles falaram com ele telepaticamente, avisando-o sobre consequências terríveis se ele continuasse sua pesquisa. Bender sentiu que sua vida estava em perigo e que ele não tinha outra escolha a não ser obedecer. A história de Bender, embora recebida com ceticismo por alguns, ressoou com outros que relataram encontros semelhantes. Muitos começaram a ver os homens de preto como guardiões sombrios de segredos proibidos. Seu relato se tornou uma pedra angular na mitologia dos homens de preto, solidificando sua imagem como figuras intimidantes encarregadas de suprimir informações sobre OVNIs. Até hoje,
A história de Bender continua a inspirar teorias e debates sobre a verdadeira natureza desses enigmáticos vigilantes. Um encontro moderno. O incidente Shane Sovar. Em 2008, o cineasta canadense Shane Sovar afirmou ter capturado imagens de 2 indivíduos não identificados que ele acreditava serem homens de preto. Sovar relatou que foi seguido por essas figuras misteriosas por várias semanas. A filmagem mostra 2 figuras em ternos escuros paradas na mata. À medida que Sovar se aproxima, as figuras se voltam para ele, seus rostos obscurecidos por sombras. A filmagem então corta abruptamente quando Sovar afirma que sua câmera apresentou defeito. Apesar da natureza inconclusiva da filmagem, o incidente Shane Sovar reacendeu o interesse do público no fenômeno dos homens de preto. Desvendando o enigma. Teorias sobre as origens dos homens de preto. O mistério duradouro dos homens de preto gerou uma infinidade de teorias. Uma teoria sugere que eles são agentes do governo suprimindo informações sobre OVNIs. Outros acreditam que são visitantes extraterrestres disfarçados de humanos. Alguns propõem que os homens de preto são androides avançados ou inteligências artificiais. Embora cada teoria ofereça uma narrativa convincente, a verdadeira natureza dos homens de preto permanece indefinida. Seriam eles agentes do governo, visitantes extraterrestres, máquinas avançadas ou algo completamente diferente? Uma pergunta persistente: fato, ficção ou algo mais? Desde tempos imemoriais, a humanidade tem olhado para o céu noturno, questionando o que pode estar além das estrelas brilhantes. O enigma dos homens de preto continua a nos cativar e confundir. Esses misteriosos indivíduos, frequentemente associados a avistamentos de OVNIs, têm sido uma parte intrigante do folclore moderno. São eles frutos da nossa imaginação coletiva? Ou suas aparições persistentes apontam para uma verdade mais profunda? Relatos de encontros com os homens de preto variam, mas muitas vezes compartilham detalhes surpreendentemente semelhantes. A consistência das descrições ao longo de décadas e continentes sugere um fenômeno que desafia a categorização fácil. De Nova York a Tóquio, as histórias são estranhamente parecidas. Em última análise, a questão de saber se os homens de preto existem ou não é algo que cada indivíduo deve responder por si mesmo. A busca pela verdade é uma jornada pessoal, cheia de incertezas e descobertas. As evidências permanecem em grande parte anedóticas, abertas à interpretação e debate. Histórias passadas de geração em geração, cada uma adicionando seu próprio toque ao mistério. Então, da próxima vez que você se encontrar olhando para as estrelas, considere a possibilidade de que não estamos sozinhos e que alguns segredos são guardados por forças além da nossa compreensão. Talvez, apenas talvez, os homens de preto sejam uma dessas forças, observando e esperando.